Você já imaginou como seria parar o tempo? Parece incrível, né? Mas e se eu te dissesse que essa seria a pior decisão que você poderia tomar? Não tô brincando. O que você vai descobrir hoje pode mudar totalmente o jeito que você enxerga o universo e o tempo. Eu só posso te garantir uma coisa: o que parece uma solução mágica, na verdade, pode ser o fim de tudo. O conceito de parar o tempo. Congelar o tempo parece uma daquelas ideias tiradas direto de um sonho, né? Imagine tudo parado, e você livre para fazer o que quiser. Mas, na prática, o que isso realmente significa? Parar o tempo não é só dar um pause na vida. Significa interromper todas as leis da física que conhecemos. Nada se move, nada muda. Parece tentador, mas um pouco assustador também. Já pensou ficar preso num mundo onde nem a luz se move? O que seria de nós? Nos filmes, congelar o tempo é sempre glamouroso, tipo no Clique, do Adam Sandler. Parar o tempo parecia incrível, até se transformar num pesadelo. Na cultura pop, é um superpoder desejável, mas será que é assim na vida real? A ciência, claro, dá um banho de água fria nisso. Tudo na física depende do tempo. Sem ele, não tem movimento, reações ou energia. É como se o universo deixasse de funcionar. Será que as histórias que gostamos ignoram os perigos dessa fantasia? Se o tempo parar, o que mais para junto? Fica ligado, o próximo tópico vai te deixar ainda mais curioso. As leis da física e o tempo. Quando a gente fala de física, o tempo é o ingrediente principal das leis dinâmicas. Sem ele, nada acontece. Pense em uma bola sendo chutada. O movimento só existe porque o tempo está passando. A posição da bola muda, a força atua, e tudo isso é calculado em função do tempo. É como se o tempo fosse o diretor que coordena o espetáculo do universo. Agora, imagina se o tempo parasse. Nada se moveria, e o show simplesmente acabaria. Dá para sentir a importância, né? Mas calma, nem todas as leis dependem do tempo. As leis dinâmicas são aquelas que mudam conforme o tempo passa, como a velocidade e a aceleração. Já as leis estáticas continuam as mesmas, com ou sem tempo. Por exemplo, a conservação de energia é uma lei estática, a energia de um sistema sempre se mantém. Se o tempo parasse, as leis dinâmicas ficariam suspensas, mas as estáticas ainda estariam lá. Complicado? A ciência tem dessas coisas. Agora, a cereja do bolo e a segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração, certo? E a aceleração nada mais é do que a mudança de velocidade ao longo do tempo. Se o tempo parasse, não haveria mudança de velocidade, nem aceleração. Ou seja, não existiria força. Um conceito tão básico seria anulado. Dá para imaginar o quanto isso bagunçaria tudo? Quer entender mais sobre essa doideira? No próximo tópico, a gente vai fundo nessa discussão. O impacto de congelar o tempo. Imagina que você deu pause no universo. O que acontece? As leis dinâmicas, como movimento e aceleração, simplesmente deixam de existir. Nada se move, nada muda. Uma pedra atirada no ar ficaria parada, congelada no espaço. Parece estranho, né? Tudo que depende do tempo para funcionar, como o movimento das estrelas ou até o bater do seu coração, seria interrompido. E aí, começa a ficar assustador, o que seria de nós em um mundo assim? Mas, calma. Tem coisas que resistem até mesmo ao pause. As leis estáticas, como a conservação de energia e momentum, continuam firmes e fortes. Isso quer dizer que a quantidade total de energia e o impulso de um corpo ficam guardadinhos, esperando o tempo voltar. Mas e aí? O que acontece quando o tempo volta a correr? Será que tudo volta ao normal, ou teria algo muito errado acontecendo? Sem tempo, não há eventos, interações ou reações. O que isso significa? Nada acontece. Nada mesmo. Não tem luz,
calor ou qualquer tipo de troca. Seria como apagar o universo, deixando tudo parado, sem possibilidade de movimento. Um verdadeiro limbo. Mas como seria viver num lugar assim? Se isso não te deixou curioso, espera só o próximo tópico. O paradoxo da luz em um universo congelado. Já pensou o que acontece com a luz se o tempo parar? A gente costuma imaginar que tudo congelaria, inclusive a luz. Mas a realidade é bem diferente. Mesmo com o tempo parado, a luz, que é uma partícula e uma onda ao mesmo tempo, tem uma regra que ela não quebra, ela sempre se move na velocidade da luz. Então, mesmo no universo congelado, a luz continuaria viajando. Parece loucura, né? Mas espera, que fica ainda mais intrigante. O curioso é que, mesmo sem tempo, a luz não tá nem aí e segue seu caminho. Ela não depende do tempo para continuar se movendo. Isso significa que, numa região onde tudo está congelado, a luz atravessaria essa área como se nada estivesse acontecendo. Parece impossível? Pois é o tipo de coisa que deixa os cientistas de cabelo em pé. E isso leva a uma consequência bizarra. Se a luz passa por uma região congelada sem interagir com ela, isso significa que essa área seria completamente invisível. Imagina tropeçar numa bolha de tempo congelado que você nem consegue ver. Seria como andar no escuro total. E aí? Será que poderíamos viver num mundo onde partes invisíveis do tempo estão espalhadas por aí? O universo sem tempo e os seus problemas. Imagina só, e se o tempo parasse completamente, as coisas ainda existiriam. Parece loucura, mas sem o tempo, não há movimento, não há mudança. O que significa que não há calor, luz, som e nada. Sem a passagem do tempo, o universo inteiro entra numa espécie de limbo, onde tudo fica suspenso. É como se o próprio conceito de existência fosse desligado. Mas será que dá para existir num lugar onde nada acontece? Tudo o que a gente conhece depende do tempo. Sem ele, não tem ação, não tem reação. É o tempo que faz com que a vida aconteça, que os planetas girem e que as estrelas brilhem. Parar o tempo é, basicamente, parar a existência como a gente conhece. A nossa percepção de passado, presente e futuro é a base de tudo o que sabemos sobre o mundo. Se o tempo não passar, será que o mundo ainda faria sentido? Agora, a grande pergunta, seria possível o universo continuar existindo sem tempo? A ciência sugere que não. Sem tempo, nada acontece. Mas alguns cientistas acreditam que poderia haver uma forma de ver o universo de um jeito diferente, onde o tempo não é linear. Talvez o universo existisse num estado congelado, como uma fotografia eterna. Mas viver num universo assim? Isso, a gente ainda não consegue nem imaginar. A natureza filosófica do tempo. Você já se perguntou o que é o tempo de verdade? Algo tão presente nas nossas vidas, mas que parece impossível de agarrar. Vamos começar com uma ideia mais clássica: passado, presente e futuro. Até parece simples, né? Mas e se eu te dissesse que essa visão pode ser só a ponta do iceberg? Agora, imagina uma teoria que desafia tudo isso, o bloco de universo. Ela sugere que o tempo, na verdade, não é uma linha que corre de trás para frente, mas um bloco onde passado, presente e futuro existem juntos. Isso mesmo, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Incrível, não é? Mas aí vem a dúvida. Se tudo já existe, onde entra o nosso livre-arbítrio? Será que já está tudo determinado e a gente só está vivendo o que já foi escrito? E é aqui que a coisa fica ainda mais interessante. Vamos falar sobre causa e efeito. Será que cada escolha nossa realmente impacta o futuro? Ou estamos apenas seguindo um caminho que já está traçado? Pensar sobre isso pode mudar completamente a forma como enxergamos o nosso destino e o mundo ao nosso redor. Curioso? Não saia agora, porque vamos desbravar esse mistério e mexer com a sua cabeça. O problema do tempo na física moderna. Já parou para pensar que o tempo, aquele que vemos no relógio, pode não ser o que parece? Na física moderna,
O tempo é um problema que deixa até os cientistas de cabelo em pé. De um lado, temos Einstein com a relatividade, onde o tempo é flexível, se estica e se contrai conforme a gravidade. Do outro, a física quântica trata o tempo como um pano de fundo fixo. Mas como duas teorias tão brilhantes não se encaixam quando o assunto é tempo? Agora, imagina a busca por uma teoria que una essas duas forças na gravidade quântica. O mais curioso: em algumas propostas, o tempo simplesmente desaparece. Sim, você ouviu certo, sem tempo. Como assim, o tempo some? E o que acontece com as leis físicas que conhecemos? Parece bizarro, mas essa é uma possibilidade real. E não para por aí. Existem propostas que querem eliminar o tempo da equação física. Quer entender como o universo pode existir sem tempo? Se você achava que o tempo era simples, sua visão vai mudar completamente. Congelar o tempo é o fim de tudo? E se a gente pudesse congelar o tempo? Parece até cena de filme de ficção científica, mas já parou para pensar nas consequências reais disso? Congelar o tempo pode parecer uma ideia incrível à primeira vista, mas pode, na verdade, deletar o universo inteiro. Isso porque o tempo é o que mantém tudo em movimento, desde o menor átomo até as galáxias distantes. Sem ele, nada mais acontece, tudo para. E aí, o que sobra? Só o vazio. O tempo não é só uma variável qualquer. Ele é essencial para a continuidade da existência. Imagina um relógio que simplesmente parasse de funcionar, as horas não passariam mais, e junto com isso, tudo no universo também congelaria. É quase como desligar o motor que move tudo. Sem o tempo, não há evolução, transformação, nem sequer vida. E o que aconteceria se, de fato, parássemos o tempo? Seria o fim de todas as coisas. Não haveria mais passado, presente ou futuro. A existência entraria em colapso total. Parece desastroso, né? Mas é exatamente isso. Ou parar o tempo seria como apertar o botão de desligar do universo. Agora que você viu como o tempo é fundamental, fica fácil entender por que congelá-lo seria a receita perfeita para o fim de tudo. Chegamos ao fim dessa jornada sobre o tempo, e ficou claro que parar o tempo não é a solução mágica que parece. Na cultura pop, congelar o tempo é poder total, mas a física mostra outra história. O tempo sustenta tudo, desde as leis de Newton até a luz. Sem ele, nada se move, interage ou existe. Congelar o tempo seria apagar o universo. Então, da próxima vez que pensar nisso, lembre-se, o preço seria o fim de tudo. Gostou dessa reflexão? Curta o vídeo e se inscreva no canal.